to Vovo's channel. My name is Avery Valador. Like and subscribe to my Vovo's channel. Thank you. Bye. Olha, meus caros amigos do YouTube, temos aqui com o Sr. Victor Santos. Ele não precisa apresentação porque é uma pessoa já conhecida, tanto aqui nos Estados Unidos, Califórnia, como na Terceira, e devido ao YouTube em todas as partes do mundo. Mas, de qualquer modo, seja bem-vindo aqui à cidade de Loar, vizinha da cidade que reside agora. Residi muitos anos na Artísia, como vocês sabem. E ele está aqui para apresentar o seu livro e a gente vai falar um pouco sobre isso. Boa noite, Sr. Victor. É um imenso prazer que estou aqui em Loar, já se passou muitos anos. A última vez que eu estive cá foi com um espetáculo, com um teatro que nós fizemos e trouxemos aqui. Penso que foi ao outro salão do Espírito Santo. Mas é com imenso prazer que me encontro aqui para lançar estes livros. Já anda, esta é a minha segunda semana, por aí abaixo ou por aí acima. Comecei na Artísia, no Sheen, no Relmar, hoje aqui, amanhã em Escalón, domingo em São José, e tem sido um sucesso, graças a Deus. As pessoas têm aderido muito aos livros e oxalá que deixem uma marca em que as pessoas gostem do que vão ler e que os inspire e que lhes dê algum sentimento também. Foi escrito com muito amor, com muita humildade. Escreve conforme falo, portanto os livros não são nada complicados e só tenho a agradecer da maneira acolhedora que o povo da Califórnia tem-me recebido. Tem feito algumas cantorias nesses lançamentos, como a Artísia no Sheen, hoje aqui e em São José novamente, e a Relmar fiz lá um espetáculo e tem sido muito bem recebido, graças a Deus, como sempre. Este povo português, açoriano, terceirense e não só, tem-me recebido muito bem. E eu só devo a favor a esse pessoal. Olha, pois muito obrigado, fez-me falsa, porque as outras perguntas que eu tinha foi assim, fez mais fácil para mim, porque eu assim não tenho que perguntar. Podes perguntar aqui meu homem. Eu sou um livro aberto. É um livro aberto. Era só que, portanto, dizes que agora é aqui e a última vai ser em Escalón? Não, amanhã vou lá a Escalón à Filarmónica, vão ter lá um jantar de cozida à portuguesa, porque a Filarmónica da Escalón está a fazer festas de angariação de fundos, porque vão à terceira para o ano, e então convidaram-me para ir lá amanhã, que não estava programado, foi uma coisa à última da hora, não é? Mas vou aproveitar, e então a última é domingo, na Banda Velha de São José. Aí vai haver cantoria, o folclore deles também lá do Bela Aurora, ou Cantos de Outrora, já não sei o nome exato. Mas o meu colega David Garcia que está a organizar isso. O livro lá, aqui vai ser apresentado por Denis Borges, que fez o prefácio do romance, e lá vai ser apresentada para Filomena Rocha, uma conterrânea da Terra-Chã, que vai apresentar os livros lá em São José. E é assim, e depois então já domingo parte para trás para a Nova Inglaterra, para a vida, não é? E é assim a vida. Victor, portanto, quando acabares aqui de Califórnia, vais para trás para a Nova Inglaterra, ainda tens mais um lugar que sei que já tiveste no Canadá, já tiveste portanto, na nossa terceira. Ainda tens mais algum lugar que vais apresentar o teu? Eu vou apresentar sábado que vem, dá-me 8 dias em Fall River, portanto eu já apresentei os 2 livros nos Amigos da Terceira. Em setembro, durante a festa, foi o romance, e então achei mais propício porque esgotei a biografia na terceira enquanto estive lá. E então tive que mandar fazer uma segunda edição para trazer aqui. Enquanto eu esperei, então achei que seria mais próprio lançar a biografia no aniversário dos Amigos da Terceira, visto que foi uma organização que fundei e que muita da minha vida, 30 anos da minha vida, teve a ver com os Amigos da Terceira, não é? Com a parte cultural, fiz ali muita coisa, e então no dia 15 de outubro lancei a biografia dos Amigos da Terceira. Sábado que vem, no dia 5, tem uma cantoria na Igreja do Espírito Santo em Fall River, lá perto de mim. Vou lançar lá os livros e depois no dia 9, na semana a seguir, parto para Winnipeg
para participar no Winnipeg, no Canadá, na Semana Cultural da Casa dos Açores de Winnipeg. Depois, no dia 21 de janeiro, tenho então mais um lançamento na zona de Toronto, em Mississauga, onde vou fazer lá um espetáculo com mais 3 colegas e vou levar então para a zona de Toronto os livros nessa altura. Portanto, graças a Deus, temos tido sucesso. Quando estive na Terceira fui a outras ilhas, fiz 4 lançamentos na Terceira, depois fui a São Miguel, São Jorge, Pico e Faial e tem corrido bem, graças a Deus. É um romance que a reação que tem tido daqueles que têm comprado o romance tem sido muito positiva. É um livro que entusiasma o leitor a querer ler mais e eu acho que também que é não só uma história engraçada, como é um livro educativo para aqueles que não sabiam, especialmente as novas gerações, que não sabiam o que era a Terceira nos anos 20, o que era a vida rural daquela altura, como o que era estar na Nova Inglaterra nos anos 20 também, ficam a saber em detalhe. Depois o casal regressa pela primeira vez casados em 58 à Ilha Terceira. Eu escolhi 1958 por vários motivos, porque em 58 foi um ano revolucionário na Terceira quanto aos Impérios Espírito Santo e a Diocese de Angra, e eles iam lá dar uma função. Portanto, também ficam a saber o que é que se passou nessa altura, e depois ela vem a falecer com a idade de 92 anos, e portanto o romance tem muita coisa ficção e tem muita coisa real, e as pessoas aprendem muito do que era duas pessoas virem solteiros para a América sem se conhecerem na Terceira, ele da Tarrachã, ela das Cinco Ribeiras, e virem solteiros para a casa de padrinhos e ir a uma festa de Espírito Santo que ainda hoje existe em Rehoboth, Massachusetts, que é chamada Festa de Timateus, que ainda hoje é centenária essa festa, e eles conhecerem-se nessa festa. Portanto, dá-me imenso prazer. Eu fui lendo isso, eu fui fazendo isso lentamente, e depois veio a Covid e essa coisada toda. Não foi uma coisa que eu estava todos os dias a escrever, mas fui inspirado por histórias dos meus avós daquela época, e pus tudo nisso nesse livro. Também o livro está ilustrado com desenhos todos meus. Os desenhos do romance, que têm a ver com a história, foram todos feitos por mim também. Portanto, dá-me imenso prazer em fazer. Imenso prazer. Oh, Victor, agora estava aqui a pensar, tu a dizer isso como és ator, improvisador, cantor, artista, que já pensaste também botar uma parte, claro, um resumo do livro em comédia? Olha, eu tenho uma comédia, ou vem a ser um teatro, uma opereta escrita, chamado O Terceiro Andar. E a gente começamos, já viemos aqui, à Califórnia, com vários, e a gente começámos a ensaiar isso logo, semanas antes da Covid. Olha, veio a Covid, foi para a gaveta, não é? Sempre com aquela esperança de um dia ir para a frente. O Terceiro Andar é uma opereta muito bonita, engraçada, começa triste, acaba triste, mas no meio é só para a risada. E tem a ver com a minha imigração em 69 para a Costa Leste. Porque é que tem o nome O Terceiro Andar? O Terceiro Andar é porque a gente, quando íamos para a Costa Leste, íamos todos para o Terceiro Andar, porque era o mais barato, o andar mais barato. E então é uma família da Terceira, mas tudo tem a ver com cenários que aconteceu à nossa família quando viemos para aqui, que hoje dá vontade de rir, mas naquela altura não dava vontade de rir. E então é uma família da Terceira que vai morar para Fall River, que é a capital de Micalenses, não é? E eles estão no Terceiro, há uma família de São Miguel no segundo, e o irmão deles, que casou com uma americana, está no primeiro. E portanto isto tem várias cenas que são cómicas, e então eu espero da gente pôr isso para a frente. Quando a gente regressar da Terceira para o ano, se Deus quiser, estamos a ensaiar uma marcha para levar às São Joaninas para o ano, com os amigos da Terceira, porque a gente desde 2001 que não fazemos uma marcha para levar lá. E então vamos lá uma marcha, se Deus quiser,
não se pode estar a ensaiar marchas e teatros ao mesmo tempo e carnaval. Vou fazer uma dança de carnaval lá na Terceira este ano, uma dança de espada com as minhas filhas. E então, quando a gente regressar de São João, então a gente faz questão de começar o teatro. Então vai estragar aqui um projeto que eu também está nas mãos, é a opereta Cravos de Abril, que trouxe aqui. Gostava imenso de tornar essa opereta em filme. Essa opereta para mim foi uma das operetas com mais teatro que eu tivesse feito, e eu achava que fazia um filme lindíssimo. E então já comecei a falar com algumas pessoas para ver se a gente pode pôr isso em filme, porque acho que era uma coisa que também educativa para quem não sabia o que é que foi a revolução do 25 de Abril passado na Terceira, naquela altura, não é? Portanto é assim, é o que eu gosto de fazer. Agora estou semi-reformado, tenho mais tempo para essas coisas, mas reformei-me da minha carreira profissional, mas temos um restaurante na Costa Leste, onde eu trabalho part-time como chefe de cozinha, portanto nem sempre dá para a gente fazer aquilo que se quer, mas quando há vontade, tudo se faz. E vai-se andando assim, graças a Deus, derivado à boa colaboração que eu tenho com a minha filha, com a minha esposa. Portanto, enquanto eu estou na Califórnia, elas estão no restaurante e vamos andando assim, senão não dá, não é? Mas elas, sempre ao longo da minha vida, a minha mulher tem-me apoiado imensamente em fazer estas coisas, e se não fosse esse apoio de família, a gente não consegue. Pois é, olha, portanto, estão a ver que os projetos, tanto do Victor Santos, não para nos livros, como muitos já me estavam a dizer em Ralmar. Ele reformou-se agora, parou a sua história, por isso aqui fiz a pergunta. Ele tem mais projetos dos amigos da Terceira, a parte cultural de tudo. As danças era a outra pergunta que eu ia fazer, não vai parar. Ele está reformado, mas vai continuar a fazer aquilo que pode até poder, não é? Escrevi a dança de espada, a chamada Amor Traído, que vai ser feita na Terceira. Agora, quando eu estive lá em junho, já deixei as personagens, já vai tudo convidado. A orquestra já está formada. A filarmónica que vai tocar para a dança é dos Flamengos do Faial, que é a mesma filarmónica que vai acompanhar a marcha dos Amigos da Terceira nas São Joaninas. E, portanto, eu acho que só vou parar quando é na Pedóia, porque isto movimenta pessoas, dá-me prazer em movimentar pessoas, a educar pessoas na nossa cultura popular, em dar um sorriso às pessoas. Especialmente tem gente nesta marcha que vão aqui, temos um casal de Peloar que vai na marcha, tem gente do Canadá que vai na marcha, tem gente da Terceira que vai na marcha, e isso a dar um sorriso a uma pessoa e uma satisfação de uma pessoa que nunca foi numa marcha, mas que tinha o gosto em ir, isto para mim dá-me enorme prazer, e é a razão que a gente faz, porque a gente não ganha nada com isso. A gente só arranja procedimentos e stresses e coisas, mas depois naquele dia isso tudo passa. Antes de vir aqui para a Califórnia, na sexta-feira, fui a Nova York comprar tecidos para a marcha. Se a minha senhora dissesse que queria um vestido de Nova York, eu dizia que era muito longe, mas fui comprar a fazenda para a marcha, lá se foi. Portanto, mas ela já está acostumada, já aos anos que temos casados, ela sabe que é assim. Mas dá-me imenso gosto, e enquanto é puder, os Açores, tanto as nossas novilhas, todas elas, têm uma cultura popular riquíssima. E é uma cultura que tem muito a ver também com a parte religiosa, o Espírito Santo, o Santo Cristo, São João, o Santo António. Portanto, há o profano e há o religioso. E a gente pertence a umas ilhas maravilhosas, todas elas têm a sua cultura, as suas maneiras a sua maneira de praticar os Espíritos Santos, as suas festas, as suas tradições, e eu acho que nós que somos de lá, qualquer uma ilha seja, somos enriquecidos de ter nascido num lugarinho que tem tanto para oferecer de cultura popular, que dá tanta alegria a tanta gente. É as nossas cantorias, é as procissões, é as colações, é as festas, é os bolos. A gente é uma terra de festa, as ilhas todas. Umas mais que menos, não é? A gente sabe que a Terceira tem a fama de ser lugar das festas.
mas todas as ilhas praticam os seus bailes, as suas chamarritas, os seus Espíritos Santos. E a gente, eu estou imensamente grato de ter nascido naquele lugarinho e ter trazido para aqui essa cultura e ter também a graça das minhas filhas ter embarcado nisso, e aqueles que têm filhos e netos que gostem dessas coisas devem se sentir muito orgulhosos, porque antes disso do que está aí a cometer crimes e pistolas e escolas, portanto a gente somos enriquecidos de ter pertencido à nossa cultura açoriana. Olha, Victor, eu sei que está perto para dar já a apresentação do teu livro. Agora, para terminar, o microfone do meu canal Caneta Vídeo Amador. Sabes que a gente não é a primeira vez que se fala. Quando vieste o teu espetáculo, estava na Rádio Televisão Artis e disse tudo, a gente já se conhece aí antes. Mas de qualquer modo, tenho agora o meu canal e ele está à tua disposição para aquilo que quiseres dizer para os espectadores, tanto aqui para a Califórnia, para todo o mundo onde quiseres. O microfone é teu. Muito obrigado. Primeiro de tudo, quero dar os parabéns ao vosso canal e a todos os canais e um sincero agradecimento por tudo o que vocês fazem, porque eu sei que não é com fins lucrativos, eu sei que é por amor à camisola e o espalhar e o divulgar de vários eventos em todas as comunidades em que há gente que só vê pessoas através deste meio que já não vinham há 40 anos e 50 anos e que descobrem primos que não sabiam que tinham e veem festas em lugares que nem sequer sabiam que existia portugueses ali. Portanto, o meu sincero agradecimento pelo trabalho que vocês e outros fazem em divulgar, e quando eu tiver uma oportunidade nos Açores de falar com governantes lá, também vou manifestar que acho que isto é um trabalho que deve ser apoiado financeiro pelos nossos governantes, porque vocês estão a transmitir mais que a RTP Açores e a RTP Internacional, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, devia ser apoiado com alguma coisa, seja lá o que for, nem que fosse até para ajuda de transporte, porque a gasolina da maneira que está na Califórnia é uma coisa muito séria. Portanto, primeiro de tudo, é um agradecimento a vocês pelo trabalho que estão a fazer. Segundo, é um grande abraço para quem me está a ver e ouvir, para toda a Califórnia e no mundo. Um grande abraço de Vítor Santos, que faz o que faz por amor à camisola, por amor à nossa terra. Um grande abraço por todos, da maneira que fui acolhido na Califórnia, começando na Artísia. Não vou mencionar nomes, porque eu sei que eu vou me esquecer de algum e vou ofender alguém. Portanto, o meu sincero agradecimento da maneira que tem sido recebido de uma costa à outra da Califórnia, e fico na costa leste ao dispor quando precisarem dos meus préstimos. Um grande abraço e muita saúde é que eu vos desejo, e não se esqueçam que nós açorianos pertencemos à cultura mais rica do mundo. Muito obrigado e que gostem dos livros. Olha, pois Victor, muito obrigado pelas tuas lindas palavras. A gente vai ficar mais aqui, portanto ele vai apresentar o livro, terão as imagens, vai haver aí, porque eu entendo, uma pequena cantoria, alguma coisa, para ir botar no meu canal, para depois vocês verem, mas em outro dia. Aqui desde, portanto, do Tolar Angrense, da cidade de Tolar, da Califórnia, fica um abraço para todo o mundo, e assim seja. Eu sei que já algumas pessoas já compraram os livros, mas depois do Vítor falar teremos alguns minutos para adquirirem os seus livros, se ainda não o fizeram, e para autógrafos, e seguir-se-á, teremos o serviço de sobremesas, e depois teremos então a atuação do grupo Saudade do Bravo, do Centro Português de Evangelização e Cultura, e uma breve cantoria com o nosso amigo João Rodrigues. Agradecemos ao Centro e ao João a disponibilidade. Eu vou tentar ser breve, mas não vai ser um sermão. Não vai ser um sermão, quer dizer, já não temos o nosso saudoso Padre Marta para os sermões. Portanto, mas tenho que dizer 3 ou 4 palavras dos livros, porque, na realidade, o Vítor merece. O nome Vítor Santos, e eu peço desculpa, mas eu vou ter que ler para ser consistente. O nome Vítor Santos é, indubitavelmente, um dos mais conhecidos da nossa diáspora aqui na América do Norte.
É um homem talentoso, cultivador das tradições terceirenses e açorianas em terras americanas. É uma figura polivalente que, acima de tudo, ama a sua terra, ama a sua gente e as tradições mais populares. É que, como o famoso cantor de origem da Jamaica Bob Marley disse uma vez, um povo sem conhecimento do seu passado histórico, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. Vítor Santos tem mantido essas raízes bem vivas e tem-nas regado em várias comunidades espalhadas por este continente. Do carnaval ao folclore, da cantoria ao teatro, Vítor Santos é uma alma terceirense que defende os Açores. O espírito açoriano faz parte de uma vida dedicada à nossa diáspora. A vida de Vítor Santos e a sua alma terceirense está espalhada pelas terras deste continente. Hoje o que temos aqui são dois livros que, na sua junção, apresentam-nos não só a vida do Vítor, mas também a criatividade de um homem da terceira que entende a nossa jornada, a nossa odisseia, os nossos desafios, os nossos triunfos, a nossa caminhada, primeiro entre duas pátrias e duas culturas, e mais tarde para muitas comunidades agora, já não entre, mas sim com duas pátrias e duas culturas. A Alma Terceirense é um livro biográfico do Vítor, contém muitas informações e histórias de quem sai dos Açores com uma tenridade, salvo erro, 8 anos. Temos isso em comum, eu saí com 10 e o Vítor saiu com 8. E formando-se aqui nos Estados Unidos, nunca abdicou dos seus princípios, da sua língua e da sua cultura. A biografia é ainda um exemplo de tudo o que fez e de tudo o que ainda fará para aproximar as nossas ilhas à Grande América, a América de cima e a América de baixo, como diziam os antigos. E abram parênteses só para dizer, eu estive recentemente da Costa Leste e impressionante, entre 10 pessoas com menos de 50 anos, ninguém tinha ouvido falar no conceito da América de cima e da América de baixo. As pessoas não sabiam o que era isso e eu tive que lhes explicar que a Costa Leste era conhecida dos Açores para a América de baixo e a Califórnia para a América de cima. As coisas estão-se a perder, infelizmente. Mais do que uma biografia, ganhamos com isso. A cultura popular terceirense, a cultura popular açoriana na costa leste dos Estados Unidos e um pouco por todo o continente, em várias latitudes deste país e também do Canadá, é mais rica por tudo o que o Vítor Santos criou e desenvolveu. Lidwin Borba, como sempre, fez um trabalho magnífico na compilação desta biografia. O outro livro publicado em simultâneo, e que está também à venda, é um romance. Chama-se Clemente e Mariana, O Sonho Americano. É, acima de tudo, um romance da imigração. É um romance de imigrantes e dos seus rebentos. Tive a oportunidade, a convite do Vítor, de escrever o pós-fácio, do qual cito esta primeira parte. Vem cá, olha que chegou uma saca de encomendas da América. Dizia-me a minha tia Lina, em casa dos meus avós maternos, quando eu tinha uns escassos 4 anos. 2 irmãs da minha mãe, as americanas, porque haviam nascido nos Estados Unidos, tinham emigrado no final da década de 1950. Lembro-me dos cheiros da América, das roupas que precisavam de ser alteradas, dos cortes de fazenda que se transformariam em vestidos para o domingo do bolo, dos candins e dos chocolates americanos. Viver nos Açores, em qualquer uma das 9 ilhas durante o século XX, era ter-se uma ligação à América, às Califórnias perdidas de abundância, que nos fala Pedro da Silveira no poema Ilha. Vivia-se com pouco, e muitas famílias ficaram para sempre marcadas pelas inúmeras partidas, quase sempre sem regressos. A busca pelo sonho americano fazia parte de ser açoriano. Clemente e Mariana bem o demonstram. Este é um romance que nos conta o que o poeta Eduardo Betancourt Pinto escreveu, e cito: a distância entre um beijo de despedida e um olhar orvalhado. Neste livro sobre a migração vivida e sentida na pele, o Vítor soube contar-nos a história de uma família que é simultaneamente a história de muitas famílias. Clemente e Mariana são arquétipos da nossa imigração para os Estados Unidos e mais tarde para o Canadá. Foram bafejados pela sorte, que nem sempre foi tão generosa para todos quantos partiram,
numa aventura quase sempre motivada pela necessidade. Os protagonistas vivem uma vida marcada por uma saudade que pode nem sempre chorar, mas é constante no seu cotidiano. É que não foram, aliás, poucas as vezes em que, tal como escreveu o poeta Virgílio Vieira, nunca duas lágrimas rolaram tão vagarosamente pelo avesso das rugas desta saudade, a saudade das idas. O romance de Vítor, parafraseando Vítor Ruidoso, que escreveu o prefácio para o mesmo, é riquíssimo na linguagem e nos vocábulos terceirenses, alguns pertencentes a outros tempos e desconhecidos pelas novas gerações. Até mesmo os vocábulos adaptados pelas nossas comunidades, que infelizmente estão no esquecimento. Já nem muita gente diz estoa, já se diz a loja. Mas a estoa tinha a sua riqueza. Quer pela falta de língua portuguesa, quer pelo facto de ser outra geração a passar a língua. Esta linguagem e esta tradição dos versos têm uma longa história na nossa literatura. Vitorino Mésio, no seu magnífico poema A Décima da Genuína Baganha, já o disse: ó terra da Califórnia, não nos leves tantas filhas, daqui a nada só temos pombos de rocha nas ilhas. Se é verdade que já há quase 40 anos não vêm tantas filhas e tantos filhos dos Açores para esta América, particularmente para esta Califórnia, também não é menos verdade que a imigração que aqui está, em conjunto com os seus rebentos, dos que nos antecederam, como a história do Clemente e da Mariana, e os que aqui nasceram, mas vivem no espírito açoriano, continuam a contribuir para o ser-se açoriano em terras da América e continuam a contribuir para os Açores. Só para vos dizer, ainda recentemente estávamos a falar disso. Os Açores têm 248 mil habitantes. Nos Estados Unidos da América há pelo menos 800 mil pessoas de origem portuguesa. Portanto, há 3 vezes mais açorianos nos Estados Unidos do que há nas nossas ilhas. Isto vem de uma longa tradição de se contar as nossas vivências em terras americanas. Vítor Santos junta-se agora a uma amálgama de escritores que, vivendo neste país, escrevendo ora em português, ora em inglês, registram quem somos, a nossa forma de viver, a saudade, o nosso mundo de 2 línguas e várias culturas. Mas, entre todas elas, a ilha tem sempre o seu corpo presente. E onde a ilha, qualquer uma das 9, tem sempre um lugar bem reservado no coração de quem as deixou e de quem as vive, sem nunca lá ter ido, mas vive-as pelas memórias de geração dos protagonistas deste romance. Homens e mulheres para quem a distância geracional não pesa, para quem os Açores são sempre a sua terra natal, o seu berço, mesmo que tenham nascido no grande mundo americano. Bem-aja ao Vítor por estes 2 livros. Bem-aja pelo seu espírito de cheirense e açoriano em terras da América. Bem-aja pela sua visita à cidade de Toar, germinada com Angra há 56 anos, a mais velha germinação entre uma cidade portuguesa, não é só açoriana, em todo o continente. Português, nas ilhas, é entre Tolar e Angra. E bem-aja, portanto, que esse bem-aja é extensivo às organizações que se juntaram para o lançamento destes seus livros. Numa era em que as comunidades têm cada vez mais de trabalhar em conjunto, é bonito ver-se as associações a trabalharem dessa forma. Assim faz-se comunidade, assim continua-se a construir a diáspora, assim trazemos o passado ao presente e construímos o futuro. É que o legado do Clemente e da Mariana, assim como a biografia de um lutador como Vítor Santos, pertencem-nos e são heranças que precisamos perpetuar. São saudades saborosas que encurtecem as distâncias e ligam gerações, como nos diz o verso de Francisco Canto e Castro, com o qual termino. Que nos importa a distância, se essa mesma circunstância nos traz a terra lembrada, e as recordações de outrora não têm dia, nem têm hora, têm a saudade bem guardada. Muito obrigado a todos e apresento o Sr. Vítor Santos. Senhores e minhas senhoras, muito boa noite. É caro amigo Nis Borges, qual agradeço profundamente
de ter aceito o meu convite para fazer o pós-fácio do meu romance. Não foi por acaso que escolhi o Vítor Ruidores e o Denis Borges, porque queria uma perspectiva de uma pessoa dos Açores que conhecesse bem a diáspora e que vivesse nos Açores, e queria um açoriano que vivesse na diáspora, conhecesse a diáspora e conhecesse os Açores. E foi assim que escolhi esses dois escritores, da qual agradeço imenso a sua colaboração nesse livro. Meus senhores, dá-me um imenso prazer em estar aqui em Tolar, cidade irmã da Angra do Heroísmo, e esta alma terceirense que está perante vocês é igual a tantas almas terceirenses que estão aqui sentadas nestas cadeiras, ou almas georgienses, ou almas açorianas. Temos muito em comum. Muitos de vós também fizeram marca nesta comunidade, ou em comunidade vizinha. Estamos aqui num clube fundado há muitos anos por essas pessoas que tinham alma terceirense. Estamos aqui perto de um clube de Espírito Santo que fizeram o mesmo há décadas atrás também. Portanto, muitos de vós contribuíram para que hoje a nossa cultura popular esteja bem vincada nesta comunidade, seja na sua filarmónica, no seu folclore, na sua igreja, na sua irmandade, no seu atlético. Portanto, eu como terceirense, como açoriano, fico muito grato por isso, pelo vosso contributo, por tudo o que vós tendes feito na vossa comunidade, para que hoje, nós, primeira geração, segunda e terceira, podemos entrar num clube que tem o nome da terceira, tem o nome dos Açores, que é tão importante para aqueles que fundaram isto e que hoje já não estão aqui. Portanto, meus senhores, o romance de Mariana e Clemente trata-se de um romance dos meus bisavós, uma história de amor, em que também não é só uma história de romancismo, mas também educativo, para aqueles que não sabiam o que era a Terceira, as Cinco Ribeiras e a Terra Chã, ou a Ilha Terceira, nos anos 20 do século passado, depois de lerem aquele livro, vão ficar a saber em detalhe. Portanto, eu recomendo, porque também é importante as novas gerações saberem um pouco do que era essa vivência. E que quando se imigrava para aqui, nesses anos 20, que não era um mar de rosas, não era num avião, nem primeira nem de segunda, era num barco e normalmente era num gondolinho mais barato, onde 4 rapazes ou 4 raparigas estavam num barco uma semana para chegar aos Estados Unidos. Só não era fácil. Eles vieram sem se conhecerem na Terceira, vieram solteiros para a casa de padrinhos, tinham-os mandado buscar. Nesse tempo havia menos burocracia. E só para terem uma ideia, quando o Clemente avista Nova York e aqueles edifícios todos a largar lume por ali fora, ele disse: é bom. Vira-se para os outros 3 manelos que andavam com ele no quarto e não sabia que toda a gente cozia pão no mesmo dia. Porquê? Porque ele estava a pensar nos nossos fornos, quando se cozia pão, normalmente cozia-se no mesmo dia, e aquele cheiro que a gente tinha quando passava na freguesia e cheirava aquele cheiro de cozer massa cevada, ao pão de trigo, o cheiro das nossas festas, as festas humildes. Não havia esses grandes cantores de hoje, eram as cantorias, eram os pezinhos, mas havia a alegria de se fazer uma alcatra para aquele dia, e toda a gente cozia alcatra no mesmo dia, tal e qual como o cheiro das nossas matanças, em que se passava pela freguesia e sabia-se quem é que estava a matar um porco, porque o cheiro era diferente. Que saudades temos desse cheiro, em que a América nos dá tanta coisa, mas não nos dá esses cheiros, não nos dá isso. E é isso que nos leva a regressar. E a nossa ilha e as ilhas dos Açores também agora estão a falhar um pouco nisso, porque já hoje é raro aquele que mata um porco em casa, os nossos bezerros de Espírito Santo já vão de Lamazinho
para o pé do Império, porque já não há homens na Terceira para pegar num bezerro, porque eles têm medo que o bezerro fique mau, mas há 10 homens para pegar num touro. Portanto, as nossas prioridades nos Açores estão a mudar um bocadinho. Já não se pode matar bezerros em casa, tem que ir para o matadouro uma semana antes. Portanto, essas coisas têm afetado muito as nossas tradições. Mas graças a nós, que somos dessas gerações, que vivemos isso, temos essas grandes memórias, porque podemos agora ver o que era e o que é. Portanto, meus amigos, o romance acaba, não vou dizer o fecho, porque depois também tira piada, isto é como a dizer o assunto de uma dança, antes da dança principiar, não é? Portanto, o assunto, o romance acaba com ela a falecer com 92 anos e a jornada deles, em que foram à Terceira em 58, tem muita coisa que é real, tem muita coisa que é ficção, mas deu-me um imenso prazer em escrever aqui, onde tem ali também, durante o romance, personagens que muitos da minha idade, ou mais velhos do que eu, vão conhecer, como o José da Lata, que era vizinho da minha avó, gostava muito de namorar as raparigas das Cinco Beiras, e etc. Portanto, vão gostar imenso, penso eu. E a biografia, pois trata-se de uma jornada de um rapazinho que, graças a Deus, teve a felicidade de ter pais que sempre apostaram na nossa cultura, na nossa fé, nas nossas tradições, porque se não fossem os meus pais, eu não era o que sou hoje, nem tinha-me envolvido. Ainda hoje tenho uma filha que vive na Terceira. É os terceirenses que querem vir para a América e os americanos que querem ir para a Terceira. Minha filha já está lá há 4 anos e hoje encontra-se num simpósio a falar perante uma plateia em São Miguel. Hoje, porque ela abriu lá um negócio em Angra e foi convidada para ir a essa conferência e falar lá. Portanto, é uma amante da Terceira, toca viola regional, toca 5 instrumentos e apaixonou-se pelaquela ilha. A minha mais velha também, mas isso foi de criança, isso foi na nossa casa, onde sempre falamos português, e elas se envolveram nas nossas tradições, no nosso folclore, no nosso carnaval, e foi assim, tal e qual como o seu pai e a sua mãe. Tive essa felicidade, nem todos têm esse gosto, em que pais, por vezes, envolvem-se nas filarmónicas, no folclore, nos clubes, e os filhos não se envolvem. Portanto, tem muito a ver com eles, e muito que os pais querem ou os avós, tem que ser da vontade deles. Não devem ser forçados. Mas, também, temos muito gratos, e vós estão de parabéns, em que se vê hoje as nossas filarmónicas, os nossos grupos folclóricos na diáspora, como americanos a dançar o nosso folclore, a tocar as nossas músicas, irem nas procissões, a levarem os nossos andores. Mas, senhores, temos freguesias na Terceira que o andor não sai à rua porque não há gente para levá-los. Isso ainda não aconteceu na América. Vai mais gente à missa na América do que vai na Terceira. Portanto, a gente devemos sentir orgulhosos que estas segundas e terceiras gerações estão a promover e a manter uma cultura que não é deles. Eles são americanos. Elas são americanas. Ainda muito fazem eles. Ou a falar mal português, mas ainda falam. Portanto, a gente deve encorajá-los, congratulá-los, dizer aos nossos jovens que os jovens hoje em dia são os mesmos jovens que éramos há 50 anos. Só que há 50 anos, para a gente saber o que eles fizeram de mal, era um vizinho dali a 2 meses. Hoje na internet, dali a 3 minutos, todo mundo já sabe. Mas antigamente, há 50 anos e há 60, havia raparigas grávidas antes de casar, tal e qual como há hoje. E os rapazes fugiam para fumar um cigarro, para fazer diante do pai, tal e qual como hoje. E roubavam galinhas, e tinham 10 namoradas, tal e qual como hoje. Só que era mais às escondidas. Mas era a mesma coisa. O jovem hoje é a mesma coisa. E o jovem só precisa de uma coisa. É carinho, comunicação, amor, falar em casa. Hoje em dia, meus senhores, isto não é normal de um jovem pegar numa pistola e matar 20 crianças numa escola.
Isso começa de casa. E se a gente for perguntar a esse jovem, ele ou não teve um pai, ou não teve uma mãe, ou não teve formação, ou queria desabafar e nunca ninguém desabafou com ele, é por causa disso. Portanto, a gente precisa falar com os nossos filhos, precisa perguntar a eles quando está tudo bem e quando está tudo mal, porque antes eles falarem connosco do que falar com os amigos, por vezes podem dar um mau conselho. E encorajá-los, e honrar é humano, e a gente temos que encorajá-los e congratulá-los quando eles fazem parte das nossas harmónicas, dos nossos folclores, quando acaba, vamos ter com eles, mesmo que a gente não os conheça, good job, you did a great job, thank you so much for maintaining our culture, our band, hey, I heard you're going to run for president of the band, good for you, e não dizer, epá, esta canalha nova, eles não sabem nada, esta canalha nova não sabe, esta gente não está interessada com nós. Os nossos avós já diziam isso, os nossos pais e dos seus netos. Eles também pensavam que a nova geração também não ia servir a Filarmónica, que não ia servir o Império. Mas ainda hoje temos impérios nos Açores de 200 e 300 anos. É porque alguém se interessou. Temos Filarmónicas nos Açores com mais de 100 anos. É porque alguém se interessou. Portanto, os problemas são iguais. As pessoas é que são diferentes. Mas os meus sinceros parabéns, e oxalá, a minha biografia é muito simples, é que oxalá, ela foi feita em português e inglês, faz uma linda prenda de Natal para um jovem que queira se inspirar. Ainda hoje eu estava de Lodai aqui a falar com os meus primos, porque a gente temos irmãos e irmãs, nem todos somos iguais. Uns irmãos gostam muito da nossa cultura portuguesa, outros não gostam tanto. E eu digo a eles, aqueles que não gostem, pergunta a eles como é que eles estão hoje. Eles estão melhor porque nunca se interessaram para a nossa cultura ou estão piores. A nossa cultura portuguesa tem aberto portas a mim e a muitos de vós. Talvez sem a Filarmónica de Colar e à Terceira, talvez nenhum músico tinha essa oportunidade de ir à Terceira. Eu fui convidado para ir um jantar à Casa Branca com o Bill Clinton, que foi fundador dos Amigos da Terceira. É porque algum dia eu imaginava de entrar na Casa Branca e jantar lá, pelo amor de Deus. Portanto, estas coisas também abrem portas. E é o que os nossos jovens têm que saber, que um grupo folclórico pode dar um passeio aos Açores, ou que pode ir a um sítio, visitar lugares novos. Não é tudo mau. Os ensaios, sabe, são amassadores, mas não é tudo ruim. Também tem as suas coisas positivas. As minhas filhas hoje falam português e leem e escrevem e nunca foram um dia à escola. Porquê? Aprenderam os amigos da Terceira, mas o pai dedicou-se 30 anos a ler. Portanto, é assim, meus amigos. Oxalá que a minha biografia inspire jovens, e por isso é que eu quis que fosse português e inglês, a fazerem um bocadinho só do que eu fiz. E agora reformei-me depois de 36 anos e meio de uma carreira profissional em recursos humanos, que graças a Deus eu digo que nunca trabalhei um dia na vida porque eu fazia o que gostava. E nem todos têm esse prazer de dizer que fizeram o que gostaram de fazer. Mas agora dedico-me part-time ao meu negócio, que é um restaurante que temos na Costa Leste, chamado Galito, e ainda tem muito para fazer, que eu ainda não parei. Temos a organizar uma marcha para levar as São Joaninas, e quando a gente regressar, temos um espetáculo que comecei a ensaiar antes da Covid, que tivemos que arrumar, e vou fazer uma dança de espada na Terceira para o ano, e enquanto Deus me der vida e saúde, vou fazer aquilo que gosto, que é dar sorriso às pessoas, alegria, porque este mundo está muito triste, mesmo triste. É só ver as notícias todos os dias. E a gente precisa se envolver na nossa cultura para se esquecer desta guerra. Quem é que havia de dizer, depois de tanto ano, que esta guerra ia estar neste mundo, estes crimes que a gente vê por aí. A gente precisa destas coisas. Quero agradecer às organizações todas de Colar que se juntaram. Na união é que está a força. Todas as organizações têm o seu lugar na comunidade. Todas têm objetivos diferentes, mas todas trabalham para a comunidade. E é lindo ver as organizações aqui presentes, e o meu bem-aja, os meus sinceros parabéns, que
continuem juntos, porque a gente juntos podemos fazer muito mais. Portanto, muito obrigado. Obrigado a todos que contribuíram para este serão. Vai ser um serão alegre, que eu gosto muito de cantar. E vamos ter cantoria, folclore, e estarei ali os meus livros, se alguém estiver interessado. Mais uma vez, a quem organizou, eu não vou mencionar nomes porque eu vou falhar e esquecendo de algum, e alguém vai ficar ofendido. Portanto, todos aqueles ou aquelas que de alguma forma contribuíram para que eu possa vir aqui convosco hoje, o meu sincero obrigado, e fico na Costa Leste, o vosso inteiro dispor para algo que esta alma terceirense possa fazer para contribuir para outras almas terceirenses, ou açorianas ou portugueses, que são todos filhos da mesma bandeira. Muito obrigado e boa tarde. Para aqueles que queiram comprar o livro, e quando depois as violas também se organizam, temos doces e daqui a mais ou menos 20 minutos começaremos a segunda parte do programa. Até já, obrigado. Olá, meus caros amigos de YouTube, e temos aqui para começar a segunda parte aqui desta noite da apresentação dos livros do Sr. Víctor Santos, e tenho aqui comigo o professor Denis Borges, que parece que nunca falou para o meu canal, é a primeira vez. De qualquer modo, ele está aqui para falar e explicar não só sobre esta noite que ele já explicou, mas qual é os projetos que estão, portanto, da sua vida profissional, ou portanto, para, melhor vou dizer assim, para a comunidade portuguesa, eventos, ou o que é isso que o senhor tem nos seus planos? Pois eu, para já, muito obrigado pela oportunidade, boa noite para os telespectadores, boa noite para si. A noite, como disse, é em honra do Vítor Santos, que tem 2 livros que estão a ser lançados aqui em Tolar, e dentro de alguns momentos vamos começar a parte de entretenimento que os seus telespectadores vão ver. No que concerne aos meus projetos, pois eu estou a trabalhar desde que me reformei da escola secundária em 2018, reformei-me até mesmo com a intenção de ir trabalhar para a universidade, onde cheguei a dar aulas, mas em género de part-time. Continuo a dar, apenas dou 2 aulas, mas temos um projeto que é do Instituto Português Além Fronteiras, o PBBI, Portuguese Beyond Borders Institute, e esse é que me ocupa uma grande parte da minha vida, para além daquilo que escrevo para os jornais e alguns livros que publico, mas a grande parte da minha vida está, na realidade, virada para o Instituto. Temos um projeto de histórias orais, estamos a colecionar as histórias das vivências portuguesas na Califórnia, essencialmente no centro da Califórnia, essencialmente na zona do Vale, e não obviamente o Vale todo, porque o Vale é muito grande, mas desde Tolar no sul até mais ou menos Relmar no norte. Temos neste momento já acho que 75 histórias orais gravadas, temos muito mais para gravar, algumas são em vídeo, a vasta maioria em áudio porque o vídeo é caro, como se sabe, e para além disso temos portanto um ciclo de conferências, tem sido feito online ultimamente por causa do Covid, mas que será uma mistura de cada. Portanto, temos vários projetos, temos um projeto editorial, lançamos portanto, uma editora chamada Bruma Publications, que vai publicar o seu primeiro livro, espero dentro de mês e meio a 2 meses, no princípio de 2023, será o nosso primeiro livro, temos 2 aliás. A Bruma Publications tem 2 objetivos. O primeiro é registrar a história dos portugueses aqui no estado da Califórnia, e o segundo é traduzir obras de autores portugueses, maioritariamente açorianos, de português para inglês. Nós temos uma grande falta disso. Os nossos jovens já não falam português, mas mesmo que falem português, não têm o português suficiente para ler um livro, um romance ou poesia. Portanto, nós temos que ser realistas, e entrar por aí. Estamos a perder muito com os nossos jovens, e não só os jovens, eu costumo dizer gente de todas as gerações. Há gente com 55, 60, 70 anos, foram os avós que emigraram e, portanto, que não sabem português e gostariam de saber mais. Portanto, nós estamos a fazer isto. Temos 3 livros a sair. O primeiro será, portanto, um livro de poesia bilingue de uma poeta açoriana que vive em São Miguel, Ângela de Almeida, e o segundo será um livro de portanto, histórias da Califórnia, folk tales, ou seja, histórias orais, aqueles contos antigos que as pessoas contavam. Foi um livro de pesquisa feito pelo professor Manuel Costa Fontes, que é originário dos Altares, na Terceira, dos Altares, com famílias também de São Jorge,
E depois temos temos um terceiro livro, que é um livro, este vai ser também em inglês, este é das histórias orais em português. E em inglês é o livro, portanto, da história dos Açores, porque muita gente me pergunta, eu gostava muito de saber o que é que está a história dos Açores. Portanto, é um livro muito interessante em português, chama-se A História dos Açores, 70 perguntas e 70 respostas. E, portanto, as perguntas são assim, como é que nasceu o arquipélago, como é que nasceu o nome, etc. E tem essa explicação em inglês. Portanto, esses 3 livros vão ser publicados no primeiro trimestre de 2023, entre fim de janeiro e abril, muito provavelmente. E no dia 23, e fica já convidado, no dia 23 de fevereiro temos o nosso 4º aniversário do Instituto, será no Fresno State, na Universidade, e teremos como orador principal o Sr. Embaixador de Portugal em Washington, que é o novo embaixador que acabou de chegar e que estará no dia 23 para fazer uma apresentação sobre as relações transatlânticas entre Portugal e a Europa e o apoio que Portugal pode dar nesse aspecto. Portanto, tem estas coisas todas para me entreter ao longo destes meses e vários projetos. Estou neste momento a traduzir um livro de poesia que deverá sair também em maio, que é uma antologia de 100 poetas dos Açores e da diáspora, os americanos traduzidos para português, luso-americanos, e os portugueses traduzidos para inglês. E estou a traduzir outros 2 romances de português também para inglês. Portanto, tenho essas coisas todas que se tenta fazer de uma forma diferente de fazer comunidade, mas eu estou muito preocupado com as novas gerações. Como o Vítor disse aqui, há de agradecer àqueles que fazem, mas o problema é que eu vou às coisas, não vou a tudo, porque a minha vida não permite, mas àquilo que vou e quando vejo, através do seu canal e outros, vejo sempre os mesmos jovens. São os mesmos 25 que estão praticamente em tudo. E a comunidade portuguesa de Polar não tem só 25 jovens, nem 30. Quem fala em Polar fala em Hanford e Vaicel e outras comunidades. Portanto, nós estamos numa crise que, se a gente não a aprofundar, na minha opinião, vamos perder. É isso mesmo. Senhor Professor, já agora que falou nesses livros e que vão ser lançados para o ano que vem, já disse as datas, diga aqui, portanto, para o pessoal saber onde é que pode adquirir. É contentar assim, contentar a algum lugar? Pois esse é o problema, é que não há uma boa distribuição, não temos livrarias portuguesas ou mesmo americanas, não há uma livraria em Tolar. Que é uma coisa impressionante, as pessoas às vezes não se conhecem bem, muitas vezes, as nossas ilhas. Por exemplo, Fresno é uma cidade com 600 mil habitantes, não é brincadeira nenhuma. É a 5ª maior cidade da Califórnia. E as pessoas talvez não saibam uma coisa que é impressionante em Fresno. É a 10ª cidade mais multicultural nos Estados Unidos. Há mais culturas em Fresno que há em muitas. É uma cidade extremamente multicultural. Mas Fresno tem, acho que são 3 livrarias. Uma que é grande, nome, chamada, portanto, Barnes & Noble, não é que toda a gente conhece, que é nacional, e depois tem duas pequenas livrarias. Numa cidade de 600 mil habitantes, que é praticamente 3 vezes a população dos Açores. A cidade de Ponta Delgada tem 3 livrarias. Portanto, a cidade de Ponta Delgada, que a cidade de Ponta Delgada tem o quê? 60 mil habitantes, tem as mesmas livrarias de Fresno, que tem 10 vezes mais a população. Em Fresno, praticamente não se publica livros, não sei o que a universidade publica. A gente publica, há uma editora na universidade, que publica talvez uns 6 a 7 livros por ano, agora com a Bruma vai publicar mais, mas no máximo 10. Somos nós, somos os arménios, e é, portanto, os estudos criativos do Departamento de Inglês. Portanto, 10, 12 livros por ano. O ano passado, nos Açores, só a editora Letras Lavadas publicou 62 livros. 62 livros. Depois tem uma outra editora, a Companhia das Ilhas, há, portanto, a editora da livraria Solmar. Há uma grande criatividade nos Açores. E portanto, aliás, alguns dos nossos livros, só para os telespectadores saberem, vão ser impressos nos Açores, através da nova gráfica. E muitos dos livros, a livraria Letras Lavadas em Ponta Delgada, que fica na Baixa da cidade, junto da Matriz, muitos livros vão ficar lá, porque o Sr. Ernesto, que é o proprietário, disse-me ainda há pouco tempo, quando estive nos Açores, numa reunião com ele, que há uma grande procura por livros em inglês, por várias razões. Primeira, os jovens que já leem inglês e querem aperfeiçoar o seu inglês e preferem ler em inglês do que a tradução. Segundo, pelos turistas, particularmente os cruzeiros.
como sabe, os cruzeiros, a maioria dos cruzeiros que param em Ponta Delgada e na Terceira, mais em Ponta Delgada do que na Terceira, como a gente sabe, mas param em Ponta Delgada é aqueles cruzeiros que estão a fazer a escala, ou seja, estão a mudar de navio. É entre março, fim de março e fim de maio, quando os navios vão das Caraíbas para a Europa, ou então vice-versa, quando vêm do Mediterrâneo para as Caraíbas, porque onde passam o inverno, setembro, outubro, novembro. E o que é que acontece? Acontece que as pessoas estão de viagem e depois de passarem em Ponta Delgada, particularmente quando vêm para o lado de cá, têm mais 4 dias e meio, muitas vezes, de mar. E precisam de um livro para ler, porque já esgotaram o livro que tinham. E ele vende muitos livros em inglês. Portanto, essa é uma forma de a gente distribuir. Aqui, não sei, talvez através das padarias seja uma forma de a gente chegar. A universidade vai ter. Graças a Deus que temos apoio para isso. Portanto, a vasta maioria dos livros vão ser com apoio. Portanto, não precisamos vender muitos para pagar o livro. Isso é bom. Vamos oferecer também alguns às instituições. Mas eu gostaria de ver, de facto, este projeto a funcionar, porque eu penso que há que chegar às novas gerações. Eu vejo isso. Eu tenho, neste momento, só para dizer, tenho um aluno numa das minhas aulas em Fresno que tem 76 anos. E ele é nascido, tem 76 anos e é nascido aqui dos Estados Unidos. E ele é, portanto, ele quer ir aos Açores. Ele não percebe inglês, português, desculpe. E eu perguntei-lhe, mas toda a gente fala inglês, mas ele disse-me essa coisa tão bonita. O avô aqui migrou da Ilha do Pico e ele nunca aprendeu, os pais também já não sabiam falar português. Ele disse-me, eu quero aprender porque eu quero ir aos Açores, à terra do meu avô, e quero saber algum português, pelo menos para cumprimentar as pessoas, como homenagem ao meu avô. Portanto, há um grande interesse, mas a gente também não pode esperar para os jovens de hoje terem 75 anos, porque ele disse-me, eu quando era jovem não tinha interesse nas coisas portuguesas. Por acaso faz-me lembrar, esta semana eu estive a cobrir, portanto, a festa de Ralmar e conheci um senhor com 96 anos, que o avô, portanto, o pai já nasceu aqui e o avô veio pequenino, em 1800 e tal. E ele, pronto, ele nunca foi aos Açores, mas sabe, por ler em livros e lendo mapa, ele, portanto, o avô é da Terceira e a avó ao São Jorge, ou vice-versa. E ele sabe as freguesias, decorou, mas nunca esteve lá. E gostava de saber mais, mas como ele não sabe ler português, portanto, isso vai ser uma boa oportunidade para ele saber dos seus antepassados, portanto, dessas coisas assim, e da história dos Açores. Isso leva-me a uma pergunta que estou curiosidade agora, por minha curiosidade. O senhor sabe em que ano chegou os primeiros portugueses aqui à Califórnia? A gente não tem os dados concretos, ou seja, em 1815 há uma história de um açoriano, um português, António José da Rocha. António José da Rocha que veio imigrante, portanto que veio imigrante, na altura nem imigrante, vinha aventureiro, não é? Que supostamente do Minho. Isso foi pesquisa feita por uma pessoa que eu sei que conhece bem, que já faleceu infelizmente, um amigo nosso e amigo de Artísia, que era o professor Eduardo Maião Dias. Se a gente tem alguma história dos portugueses da Califórnia, a gente deve ao Maião Dias. Foi o Maião Dias que trabalhou imenso, muitas vezes até sem as pessoas saberem. Gostava muito das comunidades, aliás, gostava muito da comunidade de Artísia, e era um homem que, como já não existe, infelizmente. E o Maião Dias é que fez muita pesquisa dos portugueses da Califórnia. E, portanto, temos isso, António José da Rocha, que chegou a ser, que comprou, o seu rancho era na zona de La Brea, onde é hoje o City Hall de Los Angeles. E depois, mais tarde, tivemos um outro português, que foi também para a zona de Los Angeles, e que chegou a ser secretário do governador da Califórnia, quando a Califórnia era um estado do México. Mas isto foram casos esporádicos, 1820, que a gente saiba mais ou menos em 1840 e pouco, é que começamos a ter as pessoas que vinham, alguns até nem eram imigrantes dos Açores, eram imigrantes dos Açores que tinham imigrado para a Costa Leste e que depois vieram na corrida do ouro, da Gold Rush. E portanto, essa foi a nossa primeira onda imigratória, estamos a falar em 1840, 1850, antes da Califórnia ser independente, não é? Portanto, e há gente de todas as ilhas.
Na comunidade de Fresno há registros de pessoas da Ilha das Flores em 1850. Portanto, Ok, a última pergunta é que eles estão já aqui para começar com o folclore, que é a segunda parte da noite. Sabe quantos portugueses atualmente residem no estado de Califórnia? 339 mil, segundo dados do recenseamento dos Estados Unidos. Portanto, as pessoas dizem que são mais, mas oficialmente são esses. O que está registado e o recenseamento de 2000, porque em 2010 não houve a pergunta de identidade. Mas agora temos 2020, vamos saber os números em março deste ano, que vem agora, 2023. Mas 339 mil, é provável que tenhamos mais uns 50 mil a 100 mil, que a gente não sabe. Mas é mais do que isso. As pessoas falam num milhão, mas isso não é. Não, mas é muitos portugueses. Aliás, é o Estado da União Americana com mais portugueses. Olha, Sr. Professor, eu gostei muito da sua informação, obrigado pelo seu tempo, obrigado por tudo. E Será que possamos ver em Fresno, dia 23 de fevereiro? Eu vou-lhe mandar. eu vou botar no meu calendário. E, caros ouvintes, a gente vai continuar aqui com o grupo Folclore, aqui de Tolar, e vamos ter também uma pequena cantoria aqui para completar esta noite. Muito obrigado. Hi guys, I'm back again. Thank you for liking and subscribe to my Vovo's channel. I love you all.